Salve, rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui quem nos fala é o Thiago, criador aqui do Maracujá Azul. Mais um vídeo pra vocês, hoje Cities Skyline, episódio 15 pra vocês. Primeiro episódio depois da nossa real atualização aí de hardware. Primeiro episódio aí reconstruindo, dando andamento a nossas terras aromáticas. Hoje vou mostrar um pouquinho como é que eu terminei nossa zona industrial ali, a nossa SAI, Serviços Industriais Agrícolas. Coloquei alguns elementos como decorações, a vegetação, coloquei algum gradeado, algumas cercas, coisa bem minuciosa. Eu tentei dar uma acelerada aí no vídeo para que não ficasse muito maçante aí para vocês. No decorrer do vídeo eu vou estar explicando aí que elementos que eu utilizei, o que eu fiz. Mas essa foi a nossa primeira parte do vídeo. Logo em seguida eu já dei andamento à expansão da nossa zona residencial de baixa densidade, da nossa primeira zona residencial de baixa densidade, agora com elementos novos, como estações de metrô, estações de monotrilho, as construções que têm a característica mais europeia, como uma pequena parte de comércios e alguns prédios de alta densidade bem europeus. Coloquei também bastante casinha, coloquei as ruas tudo bonitinho, deixei todos os elementos legaisinhos. Comecei também a fazer conexões das nossas estradas que vão se ligar diretamente com a nossa zona principal, que ainda não está feita, mas já tem futuro planejamento, futuro já planejado já para ela. Quero lembrar vocês que, se você curte esse conteúdo, se você está curtindo como é que tá ficando essa série, deixa seu like, isso incentiva muito aqui o criador de conteúdo aqui para vocês, Cities Skyline aqui. Isso ajuda muito na perspectiva de como que o vídeo tá andando, se vocês estão curtindo o conteúdo, se vocês querem mais conteúdos como esse. Quero também pedir uma pequena desculpa para vocês, porque eu tô me curando ainda de um resfriado aí que eu peguei, por isso que até deu uma demoradinha essa edição. Tô podendo gravar agora, minha voz ainda tá um pouquinho ruim, mas eu tenho certeza que já ela vai estar bem melhor e bem esbelta aí para que vocês possam ouvir um pouquinho das minhas narrações. Não mais é isso, bora para a primeira parte do nosso vídeo. Vamos direto para nossa zona industrial para começar a falar um pouquinho com vocês. Espero que vocês se divirtam e bora pro vídeo. Já logo de cara, como eu disse aí no começo da introdução aí do vídeo, eu fui para nossa zona industrial aí, nossa SAI, Zonas Industriais Agrícolas, Setor Industrial Agrícola, desculpa. E já falei assim, poxa, eu tenho que começar a mudar um pouquinho a decoração, né? A vegetação ela tava um pouquinho esquisita, eu só tinha feito uma pequena parte. Aí eu falei assim, não, vou começar a fazer de tudo logo.
Então eu gravei um pouquinho só para vocês terem uma ideia. Claro, eu fiz corte, não mostrei toda a parte, né? Toda a parte do processo dessa construção, porque, pô, demora muito. Eu pelo menos demoro algumas horas para fazer todas as decorações, até decidir que elementos que eu vou utilizar, até decidir que vegetação que eu vou utilizar. Aí muita coisa eu faço, eu apago, eu refaço. Então eu falei assim, vou só mostrar um trechinho só para que vocês tenham uma ideia do que eu fiz, né? Do que foi mudando. Então eu tento mesclar o máximo possível as vegetações, coloco vários tipos de árvores, vários tipos de arbustos. Nessa série aqui eu tô tentando utilizar mais elementos como gramado. Essa vegetação de grama eu acho que fica interessante agora. Antes o PC ele não suportava tão bem isso, mas agora ele, como tá um gráfico melhor, ele tá se dando melhor nessas questões gráficas, né? Nessas questões de colocar elementos no jogo. Daí eu comecei a utilizar mais elementos como gramado, assim como vocês estão vendo aí, tá passando aí no vídeo aí pra vocês, que eu acho que dá uma carinha bem boa, né, pro vídeo, pra cidade, pro aspecto da cidade. E por isso mesmo que o nosso tema aí, o tema que eu decidi colocar, eu coloquei um gramado verdinho, só que ele é liso, pra que esses gramados que eu tô colocando fiquem bem nítidos, fiquem bem diferenciados. Utilizei também elementos para começar a preencher, como eu disse, essa é uma parte de decorações, como eu já havia dito, eu praticamente finalizei essa nossa parte aí dessa nossa zona industrial, a nossa primeira zona industrial aí de fazendas. Tem algum conjunto florestal também. Então eu me dediquei justamente para poder fazer as decorações, elementos como grades, elementos como algumas construções eu também coloquei. E é isso, tá aí no timelapse aí pra vocês, eu deixo mais acelerado, tá acelerado em 6 vezes. Nada muito absurdo, dá pra vocês verem o que eu tô colocando, cada elemento que eu tô pesquisando. E eu acho que agora eu tô jogando em torno de uns 5.000 assets. Então você imagina que às vezes eu não lembro o nome. Eu sei que eu tenho asset, mas eu não lembro o nome. Então eu fico lá pesquisando e só ficar rodando aí, essa rodinha aí de pesquisa já demora um caramba. As vegetações eu tento usar um esquema diferente. Antes eu gostava de usar o Brush, que é um mod que coloca todas as árvores muito juntas, mas ultimamente eu tenho usado outros métodos de decoração. Então eu tento espalhar as árvores, eu não coloco elas tão juntas, né? Eu não coloco elas mais separadinhas. E principalmente nessa zona onde não tem tanta vegetação, tem tanta vegetação, mas como é uma área mais desmatada, apropriada para essas construções, para essas fazendas, né, para essas plantações, eu decidi colocar árvores em locais mais distintos. E aí vocês estão vendo o resultado de como é que ficou, né? Pra dar uma carinha, um aspecto mesmo de região de fazendas, né? Para não ficar muito feio também. Eu acho que também se você colocar muita árvore, exagerar com árvore, não fica legal. Cerquei todas as ruas, toda a estrada, né? A parte interna também eu coloquei bastante cercados para que não tenha nada faltando, para que fique tudo daorinha. Tudo que eu for falar agora, tudo que eu for fazer agora, a partir de agora nessa decoração, eu já falei para vocês. Então quero que vocês vão aproveitando aí um pouquinho o timelapse. Curte aí a musiquinha aí que eu dediquei para vocês, que eu coloquei para vocês estarem curtindo como é que foram feitas essas construções. Beleza, família? Daqui a pouco eu volto para conversar com vocês. Depois que eu terminei aquela zona industrial, eu parti pro abraço, parti pra expansão da nossa zona residencial, da nossa primeira zona residencial, porque agora como a cidade está crescendo, a demanda por cidadãos cresceu também, e eu decidi, porque eu já tô me despedindo dessa primeira parte aí da cidade, para dar andamento à segunda parte da cidade, segunda parte da nossa temporada. Então, para não deixar um espaço vazio, eu decidi fazer uma expansãozinha, né, da nossa zona residencial, essa zona dessas casinhas aí que é tão bonita. Aproveitei e também coloquei alguns elementos, porque como eu penso em fazer uma estrada de serra, né, uma serra passando pelas montanhas, passando pelos nossos canais ali, por nossa espécie de lago onde nasce a nossa cachoeira aí do mapa. Eu falei assim, puxa, eu vou começar já a criar a nossa estrada passando por baixo dessa montanha,
passando por baixo da terra, junto também com uma linha de trem também que vai desembocar, que vai terminar ou que vai iniciar, depende de como ficar a maneira, na nossa parte principal, na nossa parte de alta densidade, que eu já tenho planos futuros para ela, mas que eu ainda não comecei a construí-la, porém eu já estou preparando para que tudo, quando eu for construir, os elementos eles estejam tudo certinho, tudo no lugarzinho. Como vocês podem ver, deu um pouquinho de trabalho aí, porque eu quis colocar um murão, né, onde passa essa estrada. Então sempre quando eu mexo com o terreno, sempre tem alguma complicação, então tem que ficar ajustando o terreno, tem que ficar ajustando a altura dos elementos. Sempre tem algum BOzinho aí com o terreno, não tem como. Mas deu tudo certo no final das contas. Coloquei acessos para a parte de cima do morro, para a parte de baixo. Depois eu comecei a ajustar a nossa estrada, né, o sentido da nossa estrada. Coloquei estradas laterais também. Aí coloquei estradas também que passam ao lado da nossa zona residencial. Ajustei a altura, usei os mods para poder estar ajustando as alturas, né? Tudo certinho para que não fique nada defeituoso, porque sempre quando eu crio uma estrada ou uma rua em um terreno elevado, não sei porque as ruas elas tentam seguir a própria rua, né? Então fica meio que umas lombadas, eu acho feio, então eu gosto de deixar tudo muito retinho, muito bonitinho. Nas partes onde estava tendo algum defeito, eu coloquei também elementos como esses muros, né, que vocês estão vendo aí, que é um outro propzinho, um outro setzinho aí que eu baixei lá na Steam Workshop, que eu gostei muito. Falei assim, onde é que eu poderia estar usando isso? Gostei de como ele ficou. Ele separa bem a nossa estrada que vai por baixo da terra para a nossa estrada que vai levar o pessoal lá em cima do nosso muro. Fiz as entradas, fiz os ajustes e é isso. Depois que eu tive fazendo essa entradinha aí, eu falei assim, poxa, vamos terminar o desenho das nossas ruas, da nossa zona residencial, né? Da nossa expansão da zona residencial. Já fiz as conexões com a nossa estrada, né? Com a nossa segunda entrada da estrada. Os veículos eles vão ter que vir de várias partes para que não fique um fluxo muito grande na nossa rotatória principal, que eles possam vir de outros lados da cidade. Aproveitei e fui colocando mais ou menos onde eu ia querer todos os elementos. Tentei mesclar com ruas quadradas, usei algumas curvas. Tentei usar algumas linhas um pouco mais distintas, né? Como é uma cidade com uma temática mais europeia também, eu falei assim, poxa, isso aí eu acho que fica interessante. Então, por exemplo, fiz umas entradas com ruas mais triangulares, com ruas enviesadas. Tentei deixar um aspecto cidade mesmo, né? Tentei mesclar vários estilos aí para nossa cidade. Fiz as conexões também já direto com o nosso hospital, com a nossa zona hospitalar, para que tudo ficasse certinho. Deixei definido algumas zonas, né? Algumas coisinhas, alguns quadrados que eu vou acabar fazendo, sei lá, alguma praça, não sei, alguma outra coisa que não vai ser residência. Então deixei tudo bonitinho. Terminando esse desenho dessas ruas, eu parti para as ruas de ciclofaixa, porque como vocês sabem, a minha cidade ela tem, pelo menos nessa zona, ela tem um incentivo do ciclismo, né? Então ciclofaixa tem por toda a cidade. A ciclofaixa ela leva para vários cantos da nossa cidade. Essa linha verde aí que vocês podem estar vendo, que passa por dentro da nossa zona residencial e das nossas zonas comerciais também. Ela tem acessos a outros lugares, por exemplo, com o nosso conjunto hospitalar, como o nosso parque e até mesmo a nossa parte turística. Mas aí eu só fui construindo mesmo, fui passando ela por dentro, tentei evitar com que ela passasse por alguns lugares onde não ia ficar tão bom, né? Então eu passei pelo centrão mesmo, para que não atrapalhasse quando eu fosse construir as nossas casas. E aí para terminar eu fiz a conexão com o hospital. Eu gostaria de só fazer um adendo aqui para vocês. Em off, eu acabei pensando assim, essa estrada aí que ela vai para cima, para nossa região de cima, que leva para outras regiões ali da nossa cidade, eu ia fazer a expansão dela
e eu aproveitei e falei assim, puxa, será que eu expando a nossa linha de monotrilho? E eu acabei fazendo esse desenho. Porém, isso aí me tirou o sono, eu tenho que confessar a vocês, porque olha isso como ficou torto, gente. Eu tentei usar tudo quanto é tipo de mod, tudo quanto é tipo de recurso para poder estar deixando ele o mais retinho possível, mas eu não curti, não sei, não ficou legal. Eu acho que o monotrilho, se ele tivesse que subir por tudo isso aí, não ia ficar da hora. Então, só para mostrar que, como eu falo para vocês, que às vezes eu construo as coisas e eu acabo apagando, é verdade, não é mentira. Isso aí eu nem acabei nem colocando no elemento, no vídeo, porque eu construí isso aí, demorei algum tempo pra construir, demorei algumas horas e falei assim, puxa vida, não ficou da hora. Vou acabar excluindo e vou mostrar pra vocês o que eu acabei fazendo, qual foi a solução que eu adotei. Fechou? Bom, a solução que eu acabei adotando foi ter excluído aquela linha de monotrilho e passando ela pra dentro da nossa zona residencial, porque, sei lá, não curti como é que tinha ficado o aspecto. Aí eu falei assim, mano, quer saber, eu vou construir nosso monotrilho passando por dentro dessa nossa zona residencial, aproveito e coloco acesso de algum transporte público aí. E eu tinha definido também uma pracinha onde eu ia colocar nossa estação do metrô. Aproveitei e coloquei ela também, uma das estações de monotrilho, terminando com a minha estação de metrô. Aproveitei também e falei assim, puxa, eu falei que eu ia passar uma linha de trem junto com a minha estrada principal. Então eu aproveitei, eu até tinha a ideia de passar ela por cima, eu falei assim, não, quer saber, eu vou colocar ela por baixo da terra também. Aproveitei, como são duas faixas, eu acabei juntando elas, né, fazendo os acessos para poder juntar elas. Vou dando alguns bugzinhos aí de conexão, mas eu arrumei isso aí facinho, não tive muito problema, não tive muito BO. Mudei o estilo, deixei bem ajustadinho, bem definidinho, bem gostosinho. E falei assim, puxa, hora de ajustar a nossa linha de monotrilho. E depois, futuramente, quem sabe eu não vou expandir ela lá para o nosso interior, para nossa parte superior da cidade. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Como vocês sabem, eu não uso a construção automática do jogo para preenchimento de zonas, sejam elas residenciais, industriais ou de comércio, né, ou de escritórios. Eu gosto de colocar todas as minhas construções de forma individual e única e principalmente manualmente. Então aí só tô mostrando um cortezinho de como eu fui fazendo essas construções, essa parte do bairro residencial dessas casinhas, só para que vocês tenham uma ideia do trabalho. Porém, como vocês sabem, eu corto o vídeo, eu não mostro toda a gravação, mas só para vocês terem uma ideia de como é o trabalho para fazer isso. A mesma coisa eu fiz com as minhas construções de alta densidade, sejam elas comerciais ou residenciais. O que tá aparecendo aí no vídeo foi uma parte residencial que eu tava fazendo, que é desses 3 retângulos maiores, com prédios também no tema europeu. Como vocês podem ver, eu coloco todos os conjuntos, todas as construções individualmente e manualmente, assim como eu fiz com as casinhas. Deixei tudo bem definidinho. Também coloquei alguma decoraçãozinha aí interna para depois eu colocar alguma vegetação que eu ainda não fiz, mas só para que vocês fiquem a par. E isso não é somente com construções, como eu disse, residenciais. Essa é uma outra parte que eu fiz aí perto da nossa estação de monotrilho e nossa estação de metrô, que é uma parte comercial. Utilizei um outro conjuntinho de prédios também no estilo europeu, mas como é de praxe, de novo, individual, sabe? Coloquei construções únicas em elementos, em lugares únicos, em lugares distintos, diferentes, para que dê aquele ar bem dinâmico, né, para nossas construções, para nossa cidade. E assim como são das outras construções, é o mesmo trabalho, a mesma dificuldade, que na real já nem é mais uma dificuldade. Como pode ver, alguns elementos, alguns prédios, eles ficam um pouquinho grandes demais. Então eu tenho que usar elementos e mods como o PO, o Procedural Objects. Eu ainda estou fazendo um vídeo, né, do tutorial para vocês. Não fiquem despreocupados. Eu já estou tendo um domínio melhor já da ferramenta. Pode ver que até mesmo no timelapse ele faz rapidão. E quando eu estou construindo a cidade também estou utilizando essa ferramenta bem rápido, bem rapidamente. Tô criando um domínio a ela
E aí eu vou poder estar entregando um conteúdo massa pra vocês. E não só ela, alguns mods como o Vite eu também utilizo, sabe? O PO, eu uso o Anarch também para poder construir os meus conjuntos na onde eu quero, na onde eu quiser, de forma bem livre. Mais uma vez eu aqui para falar para vocês algumas atualizações aí do que eu fiz. Como vocês viram, eu ia fazer a expansão da nossa cidadezinha, né? Desculpa pela voz primeiro de tudo, porque a voz ainda tá ruim. Mas ó, fui fazendo a expansãozinha aqui da nossa cidade. Coloquei mais alguns conjuntos europeus aqui, né, de alguns prédios europeus aqui e aqui no fundo, para fazer tudo o nosso contorno. Com a questão de FPS aí, eu vou dar uma expandida aqui, ó, pronto, para vocês terem uma noção melhor de como tá a cidade. Isso aqui é da nossa principal parte, né, da parte residencial de baixa densidade, então eu expandi. Isso aqui, esse aqui e esse aqui são todas zonas comerciais, isso aqui é zona residencial. Em volta dele também residencial de baixa densidade. Eu deixei alguns quadrados aqui, ó, por exemplo, que tá em verde. Eu vou fazer futuramente algum parque, alguma coisa do tipo. Como ele tem bastante vegetação, ele vai continuar tendo bastante vegetação nessa área também. E em cinza, aqui por exemplo vai ser uma estação de metrô. E aqui eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas vou fazer alguma praça elegante, alguma coisa bonita, diferenciada. Aproveitando também já, como vocês tinham visto, eu já tinha feito mais ou menos o esquema de como que ia ficar aqui a nossa entrada, né? Eu tenho o plano de passar essa estrada aqui como uma estrada de serra, né? Tem todo esse conjunto aqui, eu quero passar essa estrada pra cá. Não sei, eu tô pensando aí no que eu vou fazer, mas provavelmente o contorno dela vai vir por fora, assim, tá ligado? Vai vir pra cá. Mas eu ainda tô pensando em qualquer ideia. Mas coloquei ela já pro fundo aqui, abaixo da terra, junto com a nossa linha de trem aqui, ó. Tem uma linha de trem aqui nossa também que já tá indo pra lá. Aqui tem um pequeno túnel aqui que é bonitinho, ó. Ainda falta fazer umas decoraçõezinhas, mas já tá feito. Aqui as linhas se juntam porque só vai ter uma linha direta, né? Não precisa ter as duas. Não vai ter estação pra cá. E a estrada aqui de ida e volta também já coloquei tanto as paredes, os muros, tudo separei. Aí tem outra estrada aqui também, porque vai dar acesso a essa parte aqui de cima, que eu ainda não sei o que eu vou fazer. Então vai ser alguma região, não sei se turística, tô pensando em fazer uma região de baladas ou prédios, não sei ainda. Mas isso aqui é pro futuro, não tô pensando nisso aí agora. Aproveitei e expandi nossa linha de monotrilho também. Ela que tem uma estação aqui e outra aqui junto com a nossa futura estação de metrô. E fui preenchendo as casinhas, né? Fui colocando uma por uma. Vocês viram só uma pequena parte, só o comecinho. Depois eu corto porque, porra, vocês estão ligados, é muito demorado. Imagina que eu coloquei casinha por casinha. E é isso, botei alguma vegetação aqui e aqui. Vai estar mostrando no cardzinho aí quando eu fizer a edição. Então é nóis. E é assim que tá ficando nossa cidade. O que vocês estão achando? Tá ficando bonita, né? Fala sério. Tá ficando show de bola a nossa cidade, hein? Olha. Ela vista assim, ó, de cima. Tá da hora, hein? É isso, eu vou continuar fazendo algumas alterações aqui, algumas construções. Vou ver se eu já começo a fazer essa praça aí. E fazer essas pracinhas esses parques aí no meio, pra deixar isso aí já finalizado. E já dar andamento pros outros sentidos da nossa cidade, né? Pros outros lados da nossa cidade. Mas família, obrigado, agradecido aí. Bom, nessa primeira praça aí, eu tava muito na dúvida do que eu poderia fazer. Até que eu lembrei que eu tinha um conjuntinho, o nome, se eu não me engano, é A2W, AW2. Eu vou verificar certinho, ele vai estar aí na descrição aí do vídeo para que vocês possam utilizar. E é um conjuntinho de prédios residenciais de alta densidade, porém eles são num tom mais acinzentado. Lembra muito residências coletivas, né? E como eu queria fazer uma praça e queria colocar bastante elemento, acabei fazendo como se fosse uma espécie de muro dessas residências. Bem um conjunto bem social, digamos assim, um conjuntinho social. Gostei de como é essa construção aí nas pontas, né? Que dá pra fazer uma coisinha legal. Fiquei ajustando tudo bonitinho, tentei deixar o mais certinho possível, parece uma barreira. E de praxe, a nossa estação, a nossa linha de monotrilho passa por dentro dela. Então internamente eu pensei em colocar
tanto um acesso para pedestres, né, para que os pedestres pudessem estar andando dentro da nossa cidade, dentro dessa regiãozinha, e para que eles também pudessem ter acesso à nossa estação de monotrilho. E depois eu coloquei outros elementos como na praça, como jardins, como quadras também. Coloquei alguns outros prédios também de conjuntos habitacionais e aproveitei e já fiz as decorações. Coloquei algumas ruas também, algumas avenidas do tipo, como se diz, do tipo invisível, né, para que os pedestres não ficassem andando somente nas faixas deles, né, que pudesse parecer que eles estavam andando em todas as faixas. Aí tava testando alguns elementos, já fui provando mais ou menos como é que eu ia fazer cada coisa, desenhei as primeiras linhas e eu gostei muito desse contraste de cinza com o branco e rosa meio rosado da estação de monotrilho, junto com a nossas ruas, essas passarelas aí onde o pessoal vai poder caminhar, que é um tom de verde bem clarinho, um verde bem totô, digamos assim, mas que eu achei que ficou legal, achei que ficou bem legal no conjunto no geral. E aí fui metendo elementos, né? Construções, peguei alguns prédios para colocar legal. Depois eu fui fazendo decorações e é isso. Não vou falar muito não vou me estender muito não. Vou deixar vocês aproveitando aí o time-lapse para vocês. E daqui a pouco eu volto com vocês para a gente poder estar conversando sobre como ficou as construções da nossa cidade, dessa primeira parte, né? Essa nossa primeira praça exótica. E no final falar para vocês, ela ficou bem interessante.
Por último, e não menos importante, depois que eu finalizei a nossa primeira pracinha ali, eu parti para nossa estação de metrô, que dá também acesso à nossa estação de monotrilho. Coloquei algumas vias, umas passagens transparentes aí para os pedestres poderem ficar caminhando, e queria fazer alguma coisa diferente. Então eu coloquei esse elemento aí que ele parece uma fundação de alguma construção, porque eu queria deixar um aspecto de que, por exemplo, estivesse construindo alguma coisa, estivesse construindo algum prédio aí na nossa praça, só para fazer bem diferente mesmo. Coloquei alguns elementos como guindaste, alguns caminhões. Depois eu também alterei o fluxo das nossas vias, né, da nossa via, para que realmente os carros não pudessem passar lá, que ficasse realmente um aspecto de construção. Coloquei alguns elementozinhos para realmente parecer que estava em processo, em construção. Quem sabe futuramente ou num outro momento aí da série eu coloque realmente algum prédio, alguma coisa do tipo, como se fosse a história da nossa cidade. Mas para agora, como é uma coisa muito nova, uma coisa muito recente, eu falei assim, poxa, eu acho que deixar uma construção no meio da nossa cidade vai ficar interessante. E uma das coisas que eu percebo muito aqui na Alemanha, onde eu vivo, é que para todo lado há construções, sempre tem alguma coisa construindo. Então, como vocês puderam ver, coloquei alguns elementos tanto visuais como funcionais, assim como a via, os desvios e também as permissões da própria via, onde pode ou não passar os veículos. Não mais, é isso, rapaziada. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Esse foi o nosso episódio 15 das Terras Aromáticas. Muito obrigado por vocês terem acompanhado as nossas construções, visto um pouquinho de como está a nossa cidade, como estão os elementos que a gente colocou na nossa cidade, como ficou a expansão desse conjunto residencial lindíssimo, que tem elementos como casinhas, como residenciais de baixa e de alta densidade, assim como zonas comerciais, as nossas praças também, essa praça com conjunto habitacional aí lindíssimo, uma coisa bem tradicional para vocês, junto com a nossa estação de monotrilho. Espero realmente que vocês tenham curtido esse vídeo, deu realmente muito trabalho. Queria de novo pedir desculpas por conta da minha voz, eu tô, como eu disse, me recuperando ainda de uma gripe forte que eu tive e não parei um minuto, continuei trabalhando, continuei indo para festas, indo para rolê. Então, quem não se cuida merece ficar doente mesmo. Então cuidem-se sempre. Obrigado mais uma vez. Se gostou do conteúdo, aguardem por mais, né? Porque eu sempre vou estar trazendo aí. Nossa série ainda só tá no 15º episódio. Ainda tenho muito mais para poder estar apresentando para vocês. Depois, esse é realmente o primeiro episódio depois da nossa atualização do computador. Se você não viu o vídeo de como foi a atualização do nosso PC, nosso hardware tá aí em cima, aí no cardzinho aí em cima. Obrigado de novo, fiquem bem e até o próximo vídeo. Valeu, falou.